Oi pessoal, aqui é a Ingrid do Instagram Literário A Doida dos Livros e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Livre para Recomeçar da Paola Alexandra. Bom, Livre para Recomeçar conta a história da Anastácia e do Benício, narrando em primeira pessoa. A Anastácia começa o livro e ela fala do seu casamento odioso com o Jardel, que era o conde de Vienne. No início, eles moravam em Paris, depois eles vieram para o Brasil e a Anastácia acabou sendo internada no hospício Dom Pedro II pelo marido dela. E ela ficou presa lá durante 3 anos. Ela recebeu uma visita com a notícia de que o marido dela tinha morrido e que com a morte do marido dela, ela teria herdado todas as terras do marido dela. Nisso, a Anastácia sai do hospício, decidida a mudar a vida dela e trazer liberdade para outras mulheres. Do outro lado da história, a gente tem o Benício, que também narra em primeira pessoa e também tem suas lutas. O Benício, ele é conhecido como bastardo do café, ele é filho de uma índia com um proprietário de terras e esse homem, ele é dono de uma fazenda produtora de café também. O Benício também tem um irmão chamado Samuel, que é filho desse fazendeiro como escrava, e eles acabaram crescendo junto. O Benício e o Samuel não querem seus nomes ligados ao pai dele, então eles decidem mudar a história de vida deles. Eles mudam os sobrenomes deles para os de Sá. Eles criaram a empreiteira dos de Sá. O Samuel acabou formado em direito e virou advogado, e ele tá lutando ali junto com o Benício pela liberdade dessas pessoas. Em um certo momento, a história do Benício se encontra com a história da Anastácia e eles acabam ali se conhecendo. Os dois têm uma coisa muito em comum. Os dois lutam pela liberdade das pessoas. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência com o livro e do que eu achei da obra. Bom, o Livre para Recomeçar, ele fala de vários temas fundamentais e trabalha também em várias questões sociais brasileiras e que são necessárias de comentar, de conversar. A autora, ela soube trabalhar bem isso, ela juntou fatos históricos e pessoas da vida real com os acontecimentos da história, né, da ficção, com os personagens da ficção. A forma como a Paola conseguiu unir isso foi muito massa. E o que acontece? Ela pegar personagens da vida real mexeu muito com a minha cabeça, porque eu falei assim, gente do céu, aquela pessoa realmente estava lá. E eu acho que todo mundo deve ler esse livro, porque ele trabalha com questões sociais que hoje as pessoas ainda lutam combatendo isso, lutam para ultrapassar isso, que é o racismo, o preconceito e a liberdade de expressão. Pensa, em pleno século XXI, a gente está tendo movimentos antirracistas, porque o racismo ainda permanece. E isso é revoltante. Então, assim, é muito tenso em alguns momentos, intenso. A obra é intensa. Tem momentos que você fala assim, meu Deus, minha cabeça vai explodir. E tem momentos que você quer pegar os personagens e ajudar de todas as formas a superar aquilo. E assim, eu tô com a mão na cabeça, porque eu fiquei passada. E eu indico esse livro pra todo mundo. Teve hora que eu falei assim, não, peraí, deixa eu parar um pouquinho, tomar um copo de água, porque esse negócio aqui tá tenso. E também teve questões que eu não conseguia largar o livro, porque ia acontecer alguma coisa. Outra questão é o feminismo, que é retratado ali na luta das mulheres por seus direitos, porque naquela época a mulher não tinha nenhum direito, a mulher não tinha direito de fala, a mulher não tinha direito de usar a roupa que ela queria, porque estava inadequado para a sociedade. Então, assim, essas questões sociais tratadas num livro de romance de época. O romance em si, ele vai devagar, você vai vendo o desenrolar do romance. É o melhor, até agora, o melhor livro de romance de época que se passa no Brasil, que eu já li. Tá na lista dos meus livros favoritos da vida. E eu tô colocando ele ali em primeiríssimo lugar, porque eu vou indicar esse livro pra todo mundo que me pedir algum livro de romance, algum livro que fala de questões sociais, que fala da liberdade de expressão e que é preciso
sim lutar pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos, porque a gente precisa falar sobre isso. No momento que a gente está vivendo hoje, falar sobre isso é necessário. Outra questão que o livro trouxe foi dar uma nova chance para o amor, que no caso dela, ela sofreu muito no primeiro casamento, ela teve uma experiência horrível com o primeiro amor dela, e ela quis desistir de tudo isso até ela conhecer nosso lindíssimo Benício. Tem o romance, mas não deixa de ter as lutas deles, sabe? Não parou todas as lutas e os problemas deles pra ter o casal, sabe? E isso pra mim foi sensacional, porque eles têm a vida deles, eles têm os problemas deles, eles têm as lutas deles, e eles não pararam de lutar e de resolver a vida deles por um romance. Não, eles juntaram ali e resolveram os seus problemas, um ajudando o outro, mas sem parar a vida deles. Então, isso pra mim foi sensacional. Paola conquistou meu coração. Pra encerrar aqui o vídeo, para ele não ficar um vídeo muito longo, leiam o livro para recomeçar. Ele é um livro muito bom. A escrita, ela tem sim questões mais pesadas que vai mexer com o seu psicológico de algumas formas, mas ela é uma escrita que te envolve. Então assim, leiam essa maravilha aqui, que vai valer a pena, sério, vai valer muito a pena a leitura desse livro. E é isso, pessoal, essa foi a minha pequena resenha e eu acho que eu me empolguei um pouquinho. Se vocês gostaram, se vocês querem mais resenhas aqui no canal, deixem seu like. E se você já leu ou tem vontade de ler Livro para Recomeçar, deixe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!